Jing Nom Chan San Pema Gesan Pola Yansen Shagin Yudru Pinye Pema Jone Shisundra Kurdo Kandram Bampe Korn Jin 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 Sa Dadra Ki Lapture Sexu So Guru Pema Siji Hong Hong Jai Nubcha San Gesan Rampo Lai Yan Sen Shi Yudru Pinye Pema Jone Shi Sundra Gordo Kandram Mampe Jin 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 Sa Dadra Ki Ching Ji Alaptir Sexu Song Guru Siji Hong Hong Jai Ji Nabchan San Pamai Gesat Polai Yansen Shagin Yudru Pinye Pema Jone Shisundra Kurdo Kandram Mampe Korn Jin 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 Sa Dadra Ki Ching Ji Lapture Sexu So Guru Pema Ji Hong San Ji Chodan Suchi Chanang La Jan Chu Dani Chab Suchi Dagi Jin So Ji Pe Sona Chi Drula Penjir Sanje Drupa So Sanje Chodan Suchi Chonan Lan Janchu Bardu Dani Chabsu Chi Dagi Jin So Ji Pe Sona Chi Drula Penji Sanje Drupa So Sanje Chodan Sochi Chonang Lan Janchu Dani Chasuchi Dagi Jin So Ji Pe Chindrula Penji Sanje Drupa So Om Ha Hum Benzara Guru Pema Sidi Hum 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 Om Ha Hum Benzara
Guru Pema Siddhi Om. Om Ha Om Byangzara Guru Pema Siddhi Om. Om Ha Om Byangzara Guru Pema Siddhi Om. Om Ha Om Byangzara Guru Pema Siddhi Om. Zara Guru Pema Siddhi Om. Om Ha Om Byangzara 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 Guru Pema Siddhi Om. Om Byangzara Guru Pema Siddhi Om. Om Ha 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 Om Byangzara Guru Pema Siddhi Om. Om Byangzara Guru Pema Siddhi Om. Om Ha 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 Om Byangzara Guru Pema Siddhi Om. Om Byangzara Guru Pema Siddhi Om. Om Ha Om Byangzara Guru Pema Siddhi Om. Om Ha Om Byangzara Guru Pema Siddhi Om. Om Ha Om Byangzara Guru Pema Siddhi Om.
Om Ha Hum Benzara Guru Pema Sidi Hum. 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 Om Benzara Guru Pema Sidi Hum. Om Ha Hum 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 Benzara Guru Pema Sidi Hum. Ga te para sanga te bunji so ha te para ga te para sanga te bunji so te para ga te para sanga te bunji so ha ga te
para Gate para Sangha Bunji Sohaonga Gate 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 para Gate para Sangha Bunji Soha. Boa noite. Então, eu vou hoje seguir essa abordagem que eu estou desenvolvendo e eu vou retomar as 4 novas verdades, começando com a primeira. Então,
meu objetivo aqui, quando eu vou descrever isso, é ajudar a transformar a prática, incorporando as nossas experiências na vida cotidiana. Então, eu estou na perspectiva de nós repassarmos os ensinamentos todos, olhando cada parte através desse processo de pensar, contemplar, repousar. Né? Então, como o Tiago Rinpoche descreve, essa abordagem, por vezes nós consideramos ela uma abordagem menor, assim, porque essa abordagem ela parece assim, menos importante do que a abordagem que vai descrever a própria meditação. Né? Mas a gente precisaria entender que o ponto central no budismo é a visão. E o ponto da visão, quando nós não estamos propriamente assim, num ponto mais adiante do caminho, o aspecto de visão a gente não entende como inseparável do lugar a partir de onde nós olhamos. A gente não entende isso. A gente pensa que visão é alguma coisa que a gente pode atingir meramente pelas instruções de meditação. E a gente tem uma tendência a tentar refinar a experiência do foco da mente, e esse refinamento da experiência do foco da mente parece que resolve totalmente. Então, para nós é interessante a gente ouvir instruções muito sofisticadas, muito detalhadas de tudo, e aí nós ficamos um pouco surpresos, porque mesmo a gente tendo ouvido ensinamentos muito detalhados, sem que a gente consiga entender bem porquê, não há aquilo que a gente chamaria, de uma forma simples, né? A gente chamaria de realização. Então a gente não entende bem, porque aquilo foi tudo explicado de modo completo, assim, até o fim, assim, com todos os detalhes. E acontece isso que o Buda descreve, né? Que no momento que a gente se defronta com o cotidiano, os impulsos comuns, eles retornam, as visões comuns retornam de uma naturalidade que a gente não gostaria que fosse, né? Então a gente pensa que a gente poderia atingir, então, alguma coisa assim. Por outro lado, também pode surgir uma espécie de um fechamento, né? Então a gente pode ouvir os ensinamentos e fazer votos correspondentes, e isso nos torna um pouco inábeis depois para seguir em meio ao cotidiano, porque a gente gera um estado particular de mente e tenta ficar fixado nesse estado particular. Então, nessa condição, a gente pode mesmo viver por um bom tempo, mas a gente não atinge a realização de fato. A gente vê que se nós não ficarmos com aquele esforço de manter a mente numa certa posição, numa certa região, os obstáculos retornam. Então eu estou aqui descrevendo o caminho todo, começando com a primeira nobre verdade, nessa perspectiva. Ou seja, uma vez que a gente ouviu tudo, por que por enquanto a gente não atingiu a realização? Então a perspectiva que eu estou trazendo é que quando nós focamos o conteúdo da mente, pode ser que nos falte a clareza com respeito à bolha, ou à terra pura, ou à mandala de contusão. A gente não vê isso. Então, por exemplo, nós podemos tomar os ensinamentos muito sofisticados, muito detalhados, nós podemos tomá-los na perspectiva da bolha onde nós estamos. Eles se tornam um ornamento da própria bolha. É como alguém que sabe os detalhes todos, mas quando se coloca em marcha, os referenciais que a pessoa está utilizando, que correspondem a um meio pelo qual, o modo sutil pelo qual a pessoa estabelece as relações e sente o mundo ao redor, ele é o mesmo. Portanto, os impulsos são os mesmos. A diferença é que, por exemplo, nós sabemos uma série de coisas, mas nós não temos aquilo incorporado no processo do nosso próprio movimento natural.
essencialmente isso. Então esse problema ele ocorre. Eu acho de grande valia nós seguirmos nesse método onde a gente toma os ensinamentos e vai etapa por etapa até o fim, mantendo eles no foco da mente. Essa é uma grande valia, mas falta alguma coisa. Então eu agora, como eu estou retomando esses ensinamentos, eu estou retomando já incorporando esse aspecto, assim, né? Então o ponto nesse momento é como que nós vamos alterar a bolha onde nós estamos. Esse é o ponto, assim, né? Então esse aspecto é um aspecto, eu considero assim de grande importância, né? Eu não acho que tenha muitos ensinamentos sobre isso, né? Também não entendo bem por que não há essa ênfase nesse aspecto, né? Mas essencialmente isso é um ponto crucial, assim. Eu poderia dizer assim, um exemplo dessa dificuldade, ela está apontada no filme Sansara, né, onde uma pessoa faz um retiro assim, muito focado, né? Naturalmente aquilo é um ensaio, quer dizer, é uma ficção, né? Mas essa ficção, não tem ficção que não seja um ensaio. Na verdade, aquilo é um ensaio sobre a dificuldade da realização. Então, tu viu esse filme? Esse, né? Então, tem esse ponto, assim, a pessoa, quando ela sai do retiro, ela está com as mãos crispadas, eles abrem a mão da pessoa, a pessoa está, assim, num estado quase catatônico, né? Então, eles botam num cavalo e levam a pessoa e vitalizam, ela começa a acordar, assim. Então, ela vem do além, assim, ela vem do nirvana, de algum lugar extraordinário, né? Ele está dentro de uma caverna, eles abrem aquela caverna, retiram a pessoa ali de dentro, assim, né? Então é uma coisa extraordinária, vem uma delegação de lamas e mestres, assim, retira a pessoa sai de lá, assim, né? E aí quando ele retorna à vida, de repente a vida derruba ele, né? Assim, então é essencialmente isso, né? Então o que faltou? Então esse é o ponto central que ele vai trabalhando. Então como essa questão está abordada, né, eu achei assim super hábil, né, o processo todo de como isso é abordado, né? Essencialmente é uma tese sobre a importância da vida cotidiana, né? Eu queria trazer também, trazer essa questão lembrando novamente que o Buda Sakyamuni, quando ele vai atingir iluminação, ele não se isola numa caverna e fecha a porta, ele invoca Mara. Assim. Então isso é de grande importância. Então o cotidiano perturbador, ele é um lugar onde nós purificamos e damos sentido à nossa prática. De modo geral, se nós simplesmente entrarmos num cotidiano perturbador, isso vai dar uma grande confusão, né? Então, a gente precisa lembrar que o Buda entrou nisso depois de fazer 6 anos de prática. Prática de austeridade, prática super difícil, né? Então, depois desse tempo e depois de 3 eons das vidas anteriores, aí ele invoca a Mara e funcionou, assim, né? Eu não sugiro realmente que a gente comece invocando Mara, não seria isso, né? Existem métodos mais tranquilos, que é justamente o que eu queria trazer, que é essa instrução de Thiago Rinpoche, pensar, contemplar, repousar. Então, essencialmente é o que? Nós ouvimos, por exemplo, sobre a primeira nobre verdade, né? A verdade do sofrimento. Eu acredito que esse tema da verdade do sofrimento, como qualquer coisa olhada, ou como qualquer item de ensinamento apresentado, ele pode revelar até o fim as instruções e as visões do próprio Buda, né? Assim, nesse âmbito do treinamento que a gente tem feito, como a gente tem ouvido até o fim os ensinamentos e todas as práticas até o fim, agora seria o tempo de nós tornarmos vivo cada parte do ensinamento até o fim, assim.
cada parte das experiências até o fim. Especialmente a primeira nobre verdade, né, e as verdades subsequentes, o nobre caminho de 8 passos, me parece que são um roteiro maravilhoso para isso. Assim. Então, enquanto eu descrevo, vou descrever agora a primeira nobre verdade, né, nessa perspectiva, a minha sugestão é que isso se torne também um foco para a nossa prática formal e ainda para as práticas de retiro. Então, a primeira nobre verdade, a verdade de Dukkha, ela, na medida em que nós amadurecemos o pensar, contemplar, repousar sobre a primeira nobre verdade, a bolha usual que nós operamos, ela vai ser abalada. Então, as perturbações que nós vamos sentir na manifestação de Maharaja, né? Mara invocado, Mara representa os 12 elos de originação dependente, representa essencialmente Vedana, e junto com Vedana nós vamos ter aí na sequência apego, né? E vamos ter as ações volitivas, aí temos Bhava, o nascimento, Jet, Janamarana como inevitáveis. Então, essa forma de manifestação psicológica do mundo, esse processo, ele se manifesta de modo natural em nós, mas ele está na dependência da bolha de realidade como nós vemos. Então, como é que a bolha de realidade vai afetar isso? Nós temos uma sensação de ambientes favoráveis. Nós temos a sensação da felicidade comum do mundo. Então, isso povoa a nossa bolha. Então, quando nós olhamos para as coisas, na medida em que nós estamos fixados a Vedana, nós estamos simplesmente avaliando se nós gostamos ou não gostamos das coisas. Então esse é um processo completamente natural dentro da nossa mente. Isso pertence à visão do Sansara. A visão do Sansara, ela tem essa característica. Ou seja, quando nós olhamos para as coisas, a gente, de acordo com o agrado eventual que ela nos dá a partir dos Vedanas, nós definimos os nossos movimentos. Isso produz uma experiência de mundo. Então o mundo está povoado por coisas que eu vejo, não vejo, mas eu vou filtrar essas coisas a partir do gostar ou não gostar. Eu tenho sempre uma sensação de que há lugares onde eventualmente eu posso encontrar o que é bom, o que está bem, o que está resolvido. Na medida em que nós entendemos Dukkha, aí nós vamos abandonar essa noção. Quando nós abandonamos essa noção, nós abandonamos as fontes de refúgio externas. Então esse é o raciocínio. Por que nós abandonamos as fontes de refúgio externas? Porque nós temos uma sensação inicial no Sansara de que as situações favoráveis elas podem se tornar fontes de refúgio. Nós estamos andando no mundo para isso. Eventualmente, o caminho espiritual, mesmo o budismo, é uma forma de eu poder filtrar melhor e encontrar de fato quais são as escolhas melhores dentro da abordagem comum do gostar ou não gostar. Eventualmente, a prática espiritual que a gente vem a fazer, ela pode nos colocar num estado particular, que é um estado favorável, onde nós podemos transitar por meio de todas as aparências, mas essa condição, ela é oferecida por um estado particular de mente, que parece que então é uma solução. Então a gente entra no caminho espiritual, num certo modo, eu sei que eu estou exagerando dizendo assim, né? Mas é parecido como se a pessoa estivesse indo para a academia para ganhar algum tipo de vantagem adicional em relação ao funcionamento usual do mundo. Né?
ou como a pessoa vai aprender uma língua a mais para se tornar tudo um pouco mais fácil, ou vai então na academia para melhorar a saúde, para ganhar alguma aptidão, que então é o que estava faltando. Mas a experiência comum é a mesma, né? Então nós podemos pensar em meditação ou pensar nos vários processos do caminho espiritual como um ornamento da vida comum. Então isso significa manter a bolha comum, né? Por isso é super importante que a gente explore, aprofunde a questão de dukkha, que é a primeira nova verdade, de tal modo que não sobre nenhuma dúvida sobre o que nós podemos encontrar, o que é efetivamente a nossa experiência, né? E se nós estamos, por exemplo, mesmo em retiro, não importa o tempo que a pessoa entrar em retiro, se ela tiver essa experiência de bolha, ela sai do retiro dentro da bolha, é a mesma coisa. Então esse ponto é um ponto crucial, assim, né? Quando a pessoa ouve ensinamentos sobre detalhes da meditação, sobre visão, sobre vacuidade, se ela toma aquilo como uma informação, ela não tendo a oportunidade de alterar a experiência de realidade, então aquele tipo de instrução vira um ornamento dentro da sua bolha, né? Assim. E a pessoa segue operando de acordo com seus referenciais. Os referenciais, o que são? Como é que eles se manifestam essencialmente? Eles se manifestam quando a pessoa olha para as coisas e procurando aquilo que pode brilhar mais, parecer mais feliz, escapando daquilo que é um problema, assim. Essencialmente isso. Então, o pensar, contemplar, repousar é uma operação na qual a gente, entendendo alguma coisa, por exemplo, dukkha, está explicado o dukkha, a pessoa começa a olhar em todas as direções com esse olhar, né? Então ela olha, ela examina a sua própria experiência, ela termina se vendo, ela sempre buscando uma experiência de felicidade e escapando do sofrimento. Sempre na dependência e olhando os objetos, as circunstâncias como se fossem externas a ela. Sempre olhando assim. E então aí a pessoa pode perceber esse tipo de fragilidade, né? Então ela está presa a ambientes desse tipo. Quando a pessoa, por exemplo, ela vai jogar um jogo de tabuleiro, é muito difícil que a pessoa jogue o jogo de tabuleiro sem imaginar que ela vai vencer, ou sem aspirar a vencer, ou sem aspirar a alguma coisa, que então, se acontecer, ela se sente feliz. E na medida que ela se engaja nessas experiências de um tipo ou de outro, sempre buscando o mesmo resultado, que é uma satisfação, quando ela se lança nisso, ela está na dependência das aparências externas, sempre. Essa dependência das aparências externas é algo completamente incerto. Então, quando a pessoa, por exemplo, está no reino dos deuses, ela tem uma habilidade, é como se ela ganhasse os jogos sempre. Ela tem essa habilidade. Quando ela está no reino dos semideuses, ela tem uma disputa, mas aquela disputa para ela é uma coisa central. Quando ela está no reino humano, ela trabalha, treina para obter os resultados. Não obteve hoje, ela não desiste, ela vai lá e vai resolvendo aquilo e vai obtendo resultados. No reino dos animais, a pessoa ela tem um pouco um desânimo. No reino dos seres famintos, a pessoa não ganha nunca. No reino dos infernos, a pessoa joga o jogo na cara do outro. Ela quer tenta matar o outro para ganhar, tenta fraudar aquilo de algum modo, assim, né? Então é um bloco menos um, assim. Então, para nós, é super importante entender que nenhuma dessas alternativas as coisas se resolvem. Então, em cada caso, a pessoa está presa dentro de um universo, respondendo de um certo jeito. A gente precisaria entender a nossa situação. Aí, o pensar, contemplar, repousar não é uma atividade que se limite à experiência da própria pessoa. A pessoa deveria, por exemplo, examinar a situação dos outros. Isso é de grande importância. Para nós, por exemplo, é muito fácil a gente atribuir
aos outros o poder de refúgio, né? Então eu lembro de Jongkong Kongtrul Rinpoche, que foi o primeiro retiro que eu fiz com o mestre tibetano. Ele falando sobre esse ponto do refúgio, né? Então, como a gente não deveria tomar refúgio, senão no Buda. Então, ele extensamente ele vai avaliando muitas diferentes fontes de refúgio, que pertenciam à própria tradição tibetana, assim como montanhas, como grandes pedras, como animais míticos, como seres falecidos ou pessoas de grande prestígio vivas, né? Então, ele dizia, nenhum deles é fonte de refúgio. Então, esse ponto é super importante, assim. Nós podemos facilmente colocar a fonte de refúgio na namorada, no namorado, no marido, na esposa, nos filhos, né? Pai e mãe. E essas fontes de refúgio, elas parecem que são verdadeiras, porque quando a gente olha para esses seres brilham, e a nossa experiência de felicidade, ela aparece assim nitidamente. E a nossa experiência de sofrimento também, ela aparece na medida que a gente perde a nossa fonte de refúgio, vamos dizer assim, né? Mas os seres variados, eles não são fontes de refúgio, né? Eles são o atestado da experiência de dukkha. Então, em dukkha nós temos felicidades. Dukkha não é a experiência de sofrimento no sentido comum, mas nós estamos presos a circunstâncias que são instáveis e nós não temos a possibilidade de colocar e encontrar algo verdadeiramente estável. Nós estamos muito longe disso, né? Então, quando a gente examina esse aspecto assim de dukkha, seria necessário a gente olhar isso, né? Os seres humanos para nós, eles são perturbadoramente próximos, né? Então, nós temos uma ligação direta, assim. Mas se a gente começar a olhar, por exemplo, os outros seres da natureza, os animais, os insetos, os outros seres todos, a gente mais facilmente vai entender que eles também, eles têm ilusões, eles têm alegrias, eles têm encontros, desencontros, eles têm uma sensação também de refúgio em vários níveis. E para nós, seres humanos, quando nós olhamos os animais, a gente vê que eles estão realmente numa situação difícil, assim. Eles não têm chance, né? Ainda que pareça, né? Ainda que pareça a eles que eles têm um nível de felicidade, ainda que eles tenham a habilidade de manter suas vidas enquanto espécies, né? Eles nascem e morrem, e eles seguem. Mas para nós fica muito claro, né? Fica muito claro a gente entender que esses seres, eles estão presos a dukkha, eles estão presos a um nível de sofrimento, né? Comovente por vezes, assim, né? Assim, a gente precisaria olhar extensamente, contemplar a natureza, sentar em meio à natureza e perceber isso, né? Então, com isso, a gente pensa sobre dukkha, a gente contempla, encontra os exemplos, e aí a gente repousa a mente. Depois olha de novo e vai olhando. Então, quando a gente vai olhando, num certo momento, nós ficamos imunes à sensação e aos impulsos de transmigração. A transmigração é um exemplo, a aspiração à transmigração e a própria transmigração são um desdobramento natural da operação dos 12 elos e da ilusão correspondente aos 12 elos. Então a gente está esperando algum lugar extraordinário que a gente possa ir onde as coisas estejam resolvidas, onde todas as fontes de refúgio que produzem a felicidade estejam presentes. Nós precisamos contemplar muitas e muitas vezes e ver os seres andando em direção às fontes de refúgio que eles pensam que têm, e aquilo não resulta em coisa alguma. Se a gente não fizer isso, quando nós estivermos num retiro focando os aspectos principais, a gente tem a sensação de que nós estamos num hiato e depois a gente retoma a nossa vida.
a gente pode ter uma sensação de que tem alguém nos esperando, que aquilo é crucial para alguém. Que essas pessoas são o nosso refúgio efetivo, que é neles que a gente repousa e que a gente vai reencontrá-los ao final dessa tarefa, onde nós meditamos muito e, enfim, vamos descobrir alguma coisa extraordinária. Mas a gente continua com a sensação de transmigração, né? Isso nos impede de reconhecer verdadeiramente, de fazer as transformações que produzem isso. Assim, né? Então, quando nós temos essa ligação ao mundo externo, traduzida por dukkha, nós temos uma sensação de segurança no sentido de, se a gente não está no lugar certo, a gente termina encontrando. Então nós estamos preparados para fazer a transmigração adequada, assim, para algum lugar. Então esse lugar é a solução de tudo. Assim, a minha sugestão é que a gente entre em retiro e tenha esse foco, né? Naturalmente, nós podemos fazer essa prática diariamente também. Então, a gente se move no cotidiano, ou de manhã ou de noite, em algum momento, a gente para meia hora pelo menos e repassa aquilo tudo e olha a nossa sensação de refúgio. Nós estamos fazendo esforços para obter coisas ligadas à felicidade e ao sofrimento. A gente reconhece a vidya operando na forma da bolha e a gente reconhece a vidya operando na forma de Vedana também, ou seja, gostar ou não gostar é o nosso referencial, né? Então a gente vai se movendo desse modo, né? Então quando a gente amadurece nesse tema da primeira nobre verdade, aparece naturalmente o tema da segunda nobre verdade, ou seja, as causas de dukkha, como que isso acontece. E esse tema das causas de dukkha, que vão trabalhar a originação dependente, ele também é um tema de grande importância, é um tema que eu acredito que nós vamos seguir contemplando por um longo tempo, paralelamente a outros temas também. Mas a originação dependente, ela permite que a gente entenda como que a estrutura da teia de Maya é construída, né? Passo a passo, ligação após ligação. E aqui novamente a gente precisaria contemplar como que, por exemplo, nós damos sentido a cada coisa que está ao nosso redor. Como que a gente atribui aquele sentido, como que aqueles sentidos mudam. Na medida em que nós vamos percebendo como é que se dá a gênese por originação dependente da nossa ligação a cada coisa que está ao redor, que também nos sacode, quando nós percebemos isso, nós já estamos percebendo a vacuidade de uma forma muito profunda. Uma contemplação profunda sobre a vacuidade. E a minha sugestão é que quando a gente introduz agora as causas do sofrimento, segundo a nobre verdade, a gente retoma a primeira nobre verdade. Então a gente contempla uma e outra em cada exemplo. E assim nós vamos tornando cada vez mais complexo. Depois a gente introduz a liberação do sofrimento nos mesmos exemplos que a gente já vinha fazendo. Então, com o tempo, o mundo onde nós estamos, a realidade toda com a qual nós fazemos contato, ela vai mudando totalmente. Em primeiro lugar, a gente percebe que ela é ilusória e produz aflição e dificuldade, ou seja, dukkha. Na sequência, nós vamos ver que ela é vazia. E ela é construída por um tipo de designação conceitual e por um tipo de ligação energética que a gente atribui às coisas.
Então, quando nós percebemos que essas conexões de energia elas se estabelecem, nós estamos examinando o surgimento da origem dependente como um movimento da energia, propriamente, né? Então a gente vê, por exemplo, objetos que a gente tem uma ligação com eles, tem uma ligação de energia, e tem um tempo que a gente não tem mais. Então tem um tempo que a gente tem apego, tem um tempo que não tem mais apego. Então nós vamos construindo essas ligações. Essas ligações nós construímos em todas as direções. Essas ligações, elas terminam definindo aquilo que a gente vê ou não vê. Porque nós terminamos vendo aquilo que a gente tem uma ligação ou de atração ou aversão. Só que as ligações de atração e aversão, elas são flutuantes. Então nós percebemos que elas são parcialmente conceituais, parcialmente ligações de energia. E aí quando nós olhamos dentro daquilo, a gente vê que nós estamos construindo. Isso é originação dependente. Originação é assim, a gente dá origem, mas a gente não dá origem de modo totalmente livre. A gente dá origem a partir de algo, ou seja, é uma origem dependente de alguma coisa. Que é exatamente como o crochê é feito, o tricô é feito, né? Na dependência de uma laçada, nós produzimos a laçada seguinte. Na dependência de coisas que a gente vê numa vitrine, nós estabelecemos uma relação, levamos aquilo e damos um sentido àquele objeto dentro da nossa casa. E assim, cada coisa que a gente vai olhando, nós damos um sentido conceitual e um sentido de energia naquela ligação. Então a gente constrói aquilo. Como aquilo é uma coisa construída, ela é passível de mudança. Quando nós olhamos em volta, tudo ganhou sentido de algum modo, passo a passo. Então tudo constitui uma teia de significados e movimentos e impulsos de energia que estão totalmente disponíveis. E aí nós olhamos como que os animais olham as coisas, como que eles dão sentido àquilo, como que eles dão sentido aos outros animais, como que eles dão sentido aos espaços, como que as formigas olham as coisas, como é que as abelhas olham, como é que os cachorros, os gatos, os pássaros variados, como é que eles olham as coisas e dão um significado e produzem resultados, e como é que as teias deles operam, né? E como que mesmo que eles deem significados, criem, construam mundos específicos que têm ligações de energia, ligações conceituais, como aquilo não é sólido, como aquilo muda, como os ninhos são abandonados, as tocas são abandonadas, os lugares são abandonados, como que os seres, como que os filhos são abandonados, como que tudo vai girando, os significados todos vão girando, né? Então a gente vai percebendo esse aspecto, quando nós vemos que cada parte, em cada direção que a gente vai contemplando, é uma parte de uma teia que foi construída passo a passo por origem dependente, nós entendemos que os aspectos todos, eles são luminosos, eles são construídos por origem dependente. Então eles também são vazios. Então nesse tempo, a gente pode, amadurecendo nas primeiras duas nobres verdades, olhando com o nosso olhar, olhando com o olhar dos seres, num certo sentido, nós já estamos operando com as 5 sabedorias também, né? Nós iniciamos operando com a sabedoria do espelho, porque a gente começa a entender como é que os outros seres estão fazendo. Mas se vocês olharem com cuidado, nós estamos no início do início, que é as primeiras duas nobres verdades. Só que elas não são o início. De acordo com a profundidade que nós olharmos, seja o que for, aquilo a gente vê até o fim de tudo, né? Então, nosso momento agora é olhar com profundidade, né? Mesmo os ensinamentos muito iniciais, porque eles não são ensinamentos iniciais. Quando o Buda apresenta aquilo, ele apresenta aquilo com a mente búdica. Aquilo é muito profundo, né? Ele vê aquilo de fato, né? Então, nesse momento, nós vemos que as coisas diante de nós são construídas desse modo. Elas não são fontes de refúgio, elas produzem impulsos em nós
que pode nos iludir. E esse processo de ficar iludidamente procurando soluções e buscando encontrar os objetos que a gente aspira, escapar dos que a gente rejeita, esse movimento é a condenação incessante às vidas sucessivas e às transmigrações sem fim. Todos os seres estão presos a transmigrações sem fim. A gente olha assim e vê, não tem solução. As mães podem ser super espertas, os pais super espertos, mas eles fazem isso geração após geração, não vão a lugar nenhum. Assim. Eles podem entender como se movimentar dentro da teia, mas eles não têm um domínio sobre aquilo. Assim, é de lastimar, né? Aí nós não temos dentro da nossa tradição humana, a gente não tem uma cultura que reconheça o samsara como é. E, portanto, nós não temos como transmitir geração após geração isso, exceto algumas poucas tradições espirituais e ensinamentos que estejam vivos de fato, assim, né? Eu não gostaria de deixar isso restrito ao ensinamento budista, né? Porque isso não pertence a uma tradição. Essa situação toda, ela pertence aos seres do samsara, na forma como está estabelecido. Nós somos capazes de construir e nós temos a lucidez primordial para reconhecer isso e ultrapassar isso, né? Então, essa lucidez primordial é um encontro do Buda Vairocana com Amitabha, né? Então, os 5 Jnana Budas manifestam essa lucidez. Essa capacidade nossa de entender os outros seres, entender as várias circunstâncias, sabedoria do espelho. Esse nosso interesse pelos seres todos e essa capacidade de ajudá-los e ver a compaixão surgindo é a sabedoria da igualdade, né? A nossa capacidade de andar no mundo com essa lucidez, produzindo benefício aos seres, isso é a sabedoria da causalidade. Então, as 5 sabedorias, elas são inseparáveis, elas estão andando conjuntamente. E na medida em que nós vamos contemplando cada uma das nobres verdades, nós já estamos operando com as 5 sabedorias e compreendendo esse processo, assim. E se a gente avança na contemplação dos exemplos diretamente, nós terminamos por localizar o fato, assim, vai amadurecendo, vai surgindo na base da nossa mente a clareza de que todos os seres, eles têm essa natureza capaz de construir as coisas e a natureza que está além das coisas construídas também. Então, ainda que eles construam as coisas e se construam junto, eles estão livres tanto das coisas construídas como deles mesmos enquanto seres construídos junto com as coisas, né? Eles estão livres disso. Então, isso essencialmente é a terceira nobre verdade. Aí nós começamos a olhar cada uma das experiências de sofrimento e as causas de sofrimento e olhamos agora o terceiro aspecto, né? Ou seja, a gente vê que aquilo não aprisiona verdadeiramente e que dentro de cada uma das experiências limitadas de sofrimento tem uma natureza livre que pode se manifestar. Então, a liberação do sofrimento é possível, é real. A compreensão do sofrimento e das causas do sofrimento, ela traz junto a liberação do sofrimento e das causas do sofrimento, né? De dukkha, da ignorância e das causas da ignorância. Então, esse processo ele vem todo junto. Quando isso amadurece, como é que isso amadurece? De contemplar. Nós precisamos invocar Mara. No tempo que nós estamos vivendo, a gente já quase que não precisa invocar Mara, né? Porque Mara está apresentado, assim. Então é só olhar para ele já está ali. Aí nós olhamos nas várias direções e vamos contemplando isso. E isso vai produzindo uma alteração da experiência interna de mundo. Então nós começamos vendo dukkha, depois a gente vê as causas de dukkha, como aquilo tudo se constrói de um modo luminoso, vazio, e aí nós vemos que a liberação é possível.
Aí quando nós olhamos o mundo, a gente não vê mais o mundo como alguma coisa aprisionante. A gente vê o mundo como uma manifestação extraordinária. Assim. Ainda assim, a gente não tem uma clareza completa disso. Então nós temos impulsos variados ainda, né? E, portanto, a gente pensa, bom, para a realização completa disso eu preciso do caminho. Preciso do caminho. Então esse caminho, ele começa com o primeiro passo, né, que é a olhar para as circunstâncias ao nosso redor e agora, em lugar de nós pensarmos, eu quero a felicidade me aproximando disso, ou me aproximando daquilo e fugindo disso, fugindo daquilo, a gente diz, esse ambiente todo no qual as atrações e aversões surgem, isso é o lodo. Aí nós olhamos os sofrimentos ou as ações sobre nós, ações negativas sobre nós, nós olhamos isso como o lodo e a água. Olhando o lodo e a água, em vez de nós gerarmos mais lodo, mais impulsos e mais sofrimentos, nós reafirmamos o nosso interesse, nós vemos surgir na lucidez da nossa mente e na energia que brota em nós, nós vemos surgir o impulso para nós ajudarmos os seres e nós mesmos ultrapassarmos isso. Assim. Então esse ponto, se ele não surgir, nós estamos com alguma dificuldade assim. Por quê? Porque ele não surge. Qual a razão dele não surgir? Se a gente olhar para as coisas, elas nos atraírem, ou nós tivermos aversão, nós estamos presos num funcionamento comum. Ou seja, o lodo e a água fazem um efeito de lodo e água sobre nós. Aí nós seguimos contemplando, repousando pensando, contemplando, repousando sobre os sofrimentos, causas do sofrimento, liberação do sofrimento. A gente segue olhando exemplos todas as direções. Quando isso amadurecer, aí nós olhamos para o lodo e para a água, para as experiências, e vai brotar um interesse direto em nós ajudarmos os seres a ultrapassar aquilo. Vai brotar isso de nós, em nós. Esse é o ponto. Assim, para a gente saber se a gente cumpriu as primeiras 3 etapas, nós vamos precisar ver se surge naturalmente em nós a bodhicitta, o interesse de beneficiar os seres. Se vocês verem seres assim, faiscantes, maravilhosos, tem que manifestar bodhicitta, tem que ver se surge bodhicitta, ou se surge dukkha. Se aparecer seres assustadores, a gente precisaria ver se surge medo, dukkha, ou se surge bodhicitta. Se não surge bodhicitta, a gente toma aqueles mesmos exemplos para, de novo, contemplar os aspectos de sofrimento, a vidya, as causas do sofrimento, as limitações. Então a gente segue olhando assim, até o ponto que a gente olha de novo os seres faiscantes. Aí nesse momento brota a bodhicitta. Então se brotar a bodhicitta, está bem. Aí brota a bodhicitta, nós não temos meios hábeis, aí nós vamos precisar trabalhar os meios hábeis. Então, esses meios hábeis, eles já vão ser exigidos através dos 10 impulsos que usualmente brotavam quando nós trabalhávamos dentro da perspectiva de dukkha, né? Então, por exemplo, a gente vai refinar isso, né? A gente pergunta, eu mataria alguém? Aí a pessoa, o que seria esse matar? Esse matar é a pessoa se defronta com a água e com o lodo, em lugar de brotar bodhicitta, brota o impulso de matar. É assim. Então, super importante a gente entender que nós não temos inimigos. Então, o primeiro passo do nobre caminho, bodhicitta. O segundo passo do nobre caminho é evitar as ações
não virtuosas de matar. E aí nós seguimos ação não virtuosa por ação não virtuosa. Cada uma delas é o lodo e a água que a gente encontra e brota o impulso correspondente a mais lodo e mais água. Então, matar, aí mentir, agredir sexualmente, falar inutilmente, agredir com palavras, criar discórdia, mentir, e ter má vontade, agredir e fomentar pensamentos equivocados. Então nós temos 10 ações não virtuosas. Essas 10 ações não virtuosas são desdobramentos de lodo e água para lodo e água que a gente encontra. Então a gente encontra lodo e água, aí a gente quer matar, quer roubar, quer agredir sexualmente, quer mentir, falar inutilmente, agredir com palavras e criar discórdia. Aí tem má vontade em relação aos seres que a gente vê. Nós temos avareza em relação ao que a gente tem. E nós temos agressão. Tudo isso brota com maior naturalidade. Assim. São 10 ações não virtuosas que elas significam essencialmente que nós, ao encontrar o lodo e a água no oceano do mundo, no lago do mundo, não brotou bodhicitta, mas brotou vários tipos de impulso. Então, enquanto esses impulsos brotam, isso vem porque o primeiro passo do nobre caminho não está realizado. O primeiro passo não está realizado por quê? Porque a primeira nobre verdade não foi realizada ainda. Então a gente volta, quando a gente sentiu os impulsos todos, a gente volta à primeira nobre verdade. E a gente vê, esses seres estão super mal. Eles não têm chance nenhuma. Eles não são nem fontes de atração, nem de aversão. Aí de novo a gente entende por que aquilo, aí vê que aquilo é assim, mas pode se liberar, e aí brota um impulso, aí brota a energia, brota bodhicitta enquanto energia em nós, não enquanto raciocínio apenas, mas enquanto energia. Assim, bodhicitta enquanto energia, em cada uma das 10 ações não virtuosas, vai produzir 10 ações virtuosas correspondentes, que são o oposto daquilo, né? Em vez de matar é proteger as vidas, em vez de roubar é praticar generosidade, assim as 10 ações. Né? Mas em súmula, resumindo, né? Quando se estabelece por essa maturidade de contemplar os seres em todas as direções e ver a vidya, ver a dukkha, ver os 12 elos operando e as realidades sendo construídas, elas sendo vazias e os seres aprontando dentro de uma visão estreita, brota bodhicitta. E agora, ao brotar bodhicitta, começam a aparecer os meios hábeis, não apenas bodhicitta. Então, o início do surgimento de bodhicitta acarreta que nós não temos mais impulso das ações não virtuosas. Elas são substituídas por bodhicitta. Aí, na sequência, nós começamos a desenvolver os meios hábeis. Os meios hábeis, eles são essencialmente as 5 sabedorias, na visão dos seres. Aí nós contemplamos uma por uma e vamos pegando os exemplos todos e repassando os exemplos com a sabedoria do espelho, a sabedoria da igualdade, etc. Aí nós vemos que da sabedoria do espelho brotam as 10 qualidades, né? As 4 qualidades incomensuráveis, 6 perfeições. A gente contempla uma por uma como que vai surgindo. E vamos olhando aqueles exemplos todos, aquilo amadureceu. Aí quando isso amadureceu, nós estamos prontos para entrar na parte de estabilização da mente. Porque aí deixa de ser uma teoria esse processo, né? Então nós sentamos em silêncio, a base da nossa energia é bodhicitta. Então nós vamos praticar junto com todos os Budas e todos os seres. Nós aspiramos manifestar a liberação completa. Então a gente tenta estabilizar a mente dentro desse ambiente, que já é uma terra pura. Então nós não estamos mais dentro do samsara. Nós já estamos numa terra pura ou nós já estamos na mandala dos 5 Jnani Budas.
E agora, nesses passos finais, nós vamos em direção ao mandala de Kuntuzampo. Assim. Então, esse é o ponto, né? Assim. Aí nós vamos sempre contemplando, meditando em meio à natureza. Mesmo que a gente esteja numa sala, o nosso olhar ele alcança os outros seres. E aí nós vamos contemplando. Né? Então isso é uma instrução para retiro. Né? Assim, quem tiver essa oportunidade pode praticar em retiro, pode praticar em casa também, né? No dia a dia. Então antes de... Eu considero que então essa parte está encerrada por hoje, né? E eu vou lembrar agora duas coisas. Tem uma pergunta que veio por WhatsApp para mim, não sei se tem alguma coisa por aí, né? Mas vem uma pergunta por WhatsApp perguntando pela... o que aqui no SEB a gente tem feito pelos jovens, o que a gente imagina fazer pelos jovens, e como é que vai ser o college, essas coisas assim. Então veio essa pergunta, né? Eu vou responder muito rápido, né? Nesse momento a gente está avançando mais com o esvoaçar da mente do que com a concretitude das ações com respeito ao college. Assim, né? Então a concretitude que nós temos tido é especialmente o que nós vamos fazendo, né? Então na medida que nós vamos testando as várias coisas, experimentando as várias coisas, todas elas se tornam um conteúdo. Né? Nesse momento, um dos aspectos importantes desse movimento é justamente o fórum, né? O fórum que está se desdobrando. Eu acho que é alguma coisa maravilhosa realmente, né? E talvez uma das características importantes do fórum é que começa a surgir uma aliança com o próprio processo econômico, ou seja, nós começamos a construir um tecido social, ou a gente dá um impulso numa direção assim, de mais consolidada para constituir um tecido social sustentável, um tecido social benigno. Né? Benigno para quem está no tecido social, também para a natureza. Né? Então esse é um ponto importante. Eu não poderia, nesse momento, descrever isso enquanto oportunidades de trabalho que alguém queira. A gente não tem isso assim para oferecer, né? Mas a gente começa a estabelecer a ligação com muitos diferentes grupos de pessoas que estão produzindo diferentes coisas, e isso parece muito interessante. Então, provavelmente final de outubro, início de novembro, nós vamos ter essa feira aqui, centrada no Instituto Federal de Viamão. E esse fórum onde nós vamos discutir muitas questões relacionadas à vida, à economia, aos processos de produção, a formas de agricultura também. E, naturalmente, dentro desse fórum virão as pessoas que são os atores disso, que estão produzindo, que estão fazendo. Né? Num certo sentido, que olhando na perspectiva do nosso trabalho aqui dentro, né, é como se a nossa área de interesse tivesse extravasado, né? E hoje a gente aparentemente começa a chegar na própria comunidade, assim, a comunidade mesmo ao redor, com seus atores, com seus processos, começa a estabelecer uma relação íntima. Nós estabelecemos uma relação íntima com esses atores todos. Assim, né? Então amanhã nós vamos ter uma reunião super importante aqui, desdobrando e arrumando e consolidando essas ligações todas. Né? Eu diria que um dos nossos objetivos, a gente nunca sabe se vai conseguir, né? Mas um dos nossos objetivos é que a gente efetivamente ajude a consolidar esse tecido social e que os jovens eles consigam trabalhar, jovens de qualquer idade, assim, né? Ou seja, no mínimo até 70, né? Eles consigam trabalhar
de um modo equilibrado, encontram oportunidades de exercer suas qualidades dentro de um tecido social favorável. Esse é o ponto. Eu não poderia dizer assim, jovens, venham para cá. Eu não poderia dizer isso, né? Assim, mas a minha sugestão é que cada pessoa, onde estiver, tente encontrar também um jeito de estabelecer ligação e se inspirar e aprender e ajudar os outros ao redor, né? Eu não convidaria, transmigrem para cá, não é o caso, assim, né? Mas, essencialmente, tentem desenvolver as melhores potencialidades aonde tiverem, né? Por compaixão e por interesse. E nós vamos encontrar sempre um número grande de pessoas por todo lado hoje aspirando a fazer coisas boas, né? Então, esse é o panorama. Então, isso é uma descrição breve. Nós devemos ter o College efetivamente funcionando aqui em janeiro, talvez a primeira edição, né? Mas o College é algo que não fica restrito à Viamão, né? Então, nós temos várias áreas de SEBs rurais que eu acho que são os melhores lugares para isso, né? A gente tem Alto Paraíso e tem outros SEBs rurais também, como o Sukhavati, né? O Sukhavati está super bem, assim. O Mendilá e outros lugares, né? Mesmo o Dharmata, que é um local mais de retiro, também pode sediar, pode oferecer programas específicos, assim, mais cada um com as suas habilidades locais, né? Então eu acho isso perfeitamente possível. Eu vejo que o mundo hoje está se integrando, né? Então a gente tem essa oportunidade de manter esses espaços abertos nacionalmente e internacionalmente também, assim, né? Isso é uma alegria. Acho que é uma grande alegria. O encontro das pessoas é uma alegria que não pertence ao processo econômico propriamente, né? Eu acho super importante a gente entender isso, porque num tempo onde parece que tem uma limitação econômica e nós de fato não vamos conseguir seguir crescimentos e a sociedade, a teia social que hoje está destruindo o planeta, baseada em referenciais econômicos, ela não vai poder seguir, ela não tem chance de ir adiante. Nós estamos andando em direção a outro tipo de sociedade, né? Então, por vezes, pode parecer que a gente vai ficar triste, porque afinal não pode seguir consumindo e consumindo, consumindo. Mas vocês vão perceber que o aspecto que dá mais felicidade para nós é justamente o encontro das pessoas, o encontro com a natureza. Isso é algo que vai retornar, né? Nós vamos ter esse tempo, assim. E essas redes que a gente vai estabelecendo, elas são muito favoráveis, muito benignas, muito boas, né? Assim, os vários SEBs também, os praticantes, na medida que vão expandindo suas habilidades como facilitadores, sempre tem um movimento. Eles terminam morando numa outra cidade, fazendo uma outra coisa, eles podem começar JEBs, começar grupos de prática em casa, e esse encontro com as pessoas, o estudo e as práticas junto, né, são muito felizes, produzem muitos resultados, é algo muito favorável, assim, né? Então, eu acho que a gente está nesse tempo de fazer muitas coisas boas. E o encontro entre as pessoas é algo que não pertence ao processo econômico. E é algo de grande felicidade, né? Assim. Eu queria também lembrá-los, né, que a gente tem recebido bênçãos progressivas e constantes também, né, com uma estabilidade, assim, com a vinda do Lama Aulon Wallace já esses vários anos, né? Então agora, novamente em outubro, a gente vai recebê-lo aqui. No ano passado a gente teve a visita do Kas Sensei, que foi algo muito marcante também, muito comovente, né? Nesse ano nós vamos receber em agosto o Ponlop Rinpoche também. Ponlop Rinpoche a gente não recebeu aqui ainda, a gente não tem esse contato pessoal com ele, né? Mas por tudo que a gente já trocou de informações, todos os contatos que a gente teve, né?
eu tenho uma sensação de irmandade, assim, de conexão com a abordagem dele, com a sanga dele, né? Eu fiquei muito feliz que ele aceitou esse convite nosso, aceitou os títulos que a gente ofereceu também para ele, né? Para nós é uma grande honra, algo muito extraordinário poder receber os ensinamentos desse mestre, né? Que é um mestre jovem ainda, né? Ele está por volta de 50 anos, por aí, né? 54, né? Então, quando eu tinha 14 anos, quando eu tinha 16, né? E ele nasceu, pense. Jovem. Assim, ele vai falar sobre o Sutra do Coração em Araras, né, em Petrópolis, né? Os eventos são organizados pela nossa Sangha, né? E ele vai falar também no Cine Odeon, no Rio de Janeiro, sobre a mente estável em tempos instáveis. Boa sorte, né? Resgate emocional, mente estável em tempos instáveis. Ele vai falar também aqui, ele vai conduzir um retiro sobre as 3 palavras de Garabidorje, né? Então, eu pedi para ele, assim, que são os ensinamentos super importantes do Dzogchen, né? Então, para nós é muito bom a gente poder ouvir isso, assim, né? Os mestres virem a falarem sobre isso. São os ensinamentos fundadores do Dzogchen. Então ele vai fazer esse retiro aqui. A gente vai ter Tsogi aqui, vai ser uma festa mesmo, né? Então isso vai ser de 23 a 25, sexta a domingo, em agosto. Ou seja, está perto, né? Está perto. E no Rio de Janeiro, ele vai conduzir o retiro de 16 a 18 de agosto também, em Araras. E a palestra no Rio de Janeiro vai ser dia 20, terça-feira. Ele vai também ao Otsaoling, Lama Tseren convidou ele. Ele vai falar sobre tornando a vida e a morte uma oportunidade. Assim. Esse é um upgrade no tema de mente estável em tempos instáveis, né? Assim, aquilo é a instabilidade da morte. Assim. Então é super interessante. E o Kadroling também vai abordar o tema da morte, né? Mente além da morte, os bardos. Eu não sei se o evento Kadroling é um evento aberto, como é que vai ser, né? Não sei. Mas é aberto? É uma palestra, né? É. No Otsaoling também é uma palestra. Dia 21, quarta-feira, depois quinta, 22, uma palestra também. Então é isso. Eu não sei se tem mais algum aviso. Lembrem da revista Bodhisattva, que foi lançada no domingo. Ela foi lançada... Que dia foi mesmo? Foi na terça-feira da outra semana, né? Agora, né? Foi essa terça-feira. Cujo tema principal é o meio ambiente, né? Então, a gente vai fazer... Vou deixar aberto para alguma pergunta que tem aqui. Obrigado. A minha pergunta é só quando eu ouvi o senhor falar de maras, pelo que eu li, estudei, maras eram mais como se fossem espíritos mais malignos ou sedutores, mas pelo que eu entendi, quando o senhor falou de maras, de invocar as maras, é como se fosse uma... É como se fosse o Senhor... na história do Buda, ele é o regente do Sansara, né? Uhum. Ele é o Senhor da ilusão, aquele que cria o mundo todo, né? Assim, é o regente do mundo ilusório. Tem essa expressão dos maras, né? Sim. Mas aí não era bem isso. Os maras são vários tipos de ilusões que podem surgir. Ah, né? em outro sentido, né? Mas aqui é o regente, é o chefão, assim. Uhum. Então ele evoca Mara. Seria o Senhor da roda da vida, né? Ah, tá.
um outro contexto, né? Porque quando o Buda também teve momentos que ele recebeu seduções das maras, que a gente chama, que elas vieram para seduzi-lo, para que ele abandone a meditação. Mas aquele eram as filhas de Mara. Filhas de Maras. Filhas de Mara. Ok, obrigada. E elas tinham a capacidade de mudar o rosto, mudar as aparências, né? Porque Mara mesmo, ele é representado com uma cara horrível. Aí as filhas de Mara, o Buda não se perturbaria, assim, mas aí elas adotam uma face sedutora. Aí, mas o Buda tem um olho de raio-x, ele olha, vê, não, aquilo ali eu sei o que é. Eu quando ouço essa história, eu acho mais ou menos assim, sabe? Porque, por exemplo, se não fossem as filhas de Mara, fossem realmente jovens lindas, eu não sei o que ele ia fazer, né? Mas ele olha e vê que a filha de Mara, bom, então não dá. Então a história eu acho que não está muito bem contada. Mas tudo bem. E se não fossem as filhas de Mara? Essa é a pergunta, né? Bom, o pessoal do Seb Poa e do Jeb de Canoas mandando para o pessoal daqui o amor deles. E Obrigado. Agradecendo muito pelos ensinamentos e a toda a equipe que também possibilita que esse encontro chegue. Lama, querido, se puder, eu sei, nós sabemos que aqui vocês devem comer mais ou menos o que vocês plantam. E, claro, buscam uma coisinha que outra de fora, né? Mas se Na pudesse... verdade é o contrário aqui, né? Uma coisinha e outra que daqui, né? Ah, bom, desculpa, mas... Então, assim, se pudesse comentar sobre, assim, se alguém for fazer, por exemplo, um peixinho na taquara, às vezes quer lhe convidar, e se o senhor puder comentar um pouquinho sobre quando Isso é um convite, essa coisa de peixe na taquara é um convite. E se o senhor puder comentar... Ou até a taquara está bem, né? Se o senhor puder comentar quando o Chagdu colocou um pedacinho de carne para o senhor comer no seu prato. É que, bom, é que o Chagdu Rinpoche não é vegetariano, né? Não era, né? Que eu saiba, nunca foi. E os tibetanos, de modo geral, também não são, né? Então, o Dalai Lama, por exemplo, não era, né? Os secretários do Dalai Lama também não. Assim, então, a gente recebeu eles aqui várias vezes, eles ficavam muito felizes. Uma vez eu levei eles na churrascaria do Inter, né? Porque eles pediram, né? Fazer o que eu levei, né? Aí o mais perto ali era do Inter, né? Eu confesso que eu me arrependi já disso. Mas eles todos de vermelho, assim, aquilo estava bem, né? Mas aí depois ele me disse, olha, quando os tibetanos vierem, leve eles sempre nesse lugar. Ou seja, gostou, né? Achou bom, assim, né? Assim, né? Fazer o quê, né? E eu não conhecia o Pedro, não tinha nada, não tinha uma questão, assim. Então tem esse ponto, os tibetanos têm essa característica, assim, né? Mas quando eu encontrei o Rinpoche, eu era vegetariano, né? Então o Rinpoche, eu acho que ele viu que eu tinha uma aversão, assim, né? Eu era meio xiita, né? Assim, meio radical, assim, né? E o Rinpoche, aí ele pegou, nós estávamos em Florianópolis, né? Aí ele pegou um prato lá que tinham feito rabada. Aí ele fincou um pedaço daquele, botou no meu prato e ficou me olhando assim. Aí fazer o quê, né? Eu pensei, acho que eu tenho que comer, né? E aí, comi. Mas eu nunca tinha... Aquilo é um pouco estranho, assim, comer rabada, né? Um pouco estranho, assim. Porque aquilo é muita gordura, né? Estranho, assim. Então, para quem não come carne, mas o Rinpoche achava que a carne, para ser comida, ela tinha que ter um pouco de músculo, um pouco de nervo, um pouco de osso. Então, esse era o ponto, né? E a rabada ficava perfeito, assim. Mas como o Rinpoche chegava, ele era hospedado na casa da minha mãe, e eu que cozinhava, fazia aquilo tudo ali,
Aí eu comecei tendo que comprar, né? Aí também eu não me achava muito à vontade, assim, de comprar aquilo. Eu botava uma touca, assim, tava, óculos escuros no açougue, envergonhado, assim, um pedaço. Assim, aí eu aprendi a fazer uns cortes para ele, pegava, olha, pedia para ele, você está vendo esse pernil de ovelha aqui, então corta ela assim e deixa fininha, assim, mas com osso, com tudo. E ela botava aquilo na frigideira. Os urubus lá em cima. Aquilo era maravilhoso. Levava para o Rinpoche, o Rinpoche achava aquilo super bom. Assim. Então, uma vez a gente hospedou também o Lama Shirab Dorje, que veio, era aluno ele era da linhagem Kagyu, Karma Kagyu. E aí ele estava vindo para Buenos Aires. Ele ia comemorar não sei quantos anos do centro que ele já conduzia ali. Né? Então ele pousou em Porto Alegre, a gente convidou ele, ele desceu, deu ensinamentos aqui e tudo. Né? Mas com ele não pediu carne especialmente. Né? Então a gente deu uma dieta vegetariana. E aí lá ele teve um problema também, porque ele ia viajar para Montevidéu. Aí quando ele foi embarcar, eles viram que ele não tinha o visto, então ele não podia nem embarcar. Aí ficou preso em Porto Alegre. Aí começou a ficar uma dieta muito longa, vegetariana. Aí um dia ele me pediu, por favor, vai no açougue, compra um pedacinho de carne, assim, só um pedacinho. Eu fui lá, cortei. Aí fiquei olhando o que ele ia fazer com aquilo, né? Ele cortou aquilo em cubinhos, fritou aquilo, botou uns pós que ele tinha, assim, eu acho que era pimenta, assim, alguma coisa muito forte, né? Colocou ali, aquilo secou até ficar um pedacinho de couro, assim. Aí ele pegou aquilo tudo, umas bolinhas, uns quadradinhos, botou dentro de uma pochete de couro que ele tinha. Então, de vez em quando, ele... para equilibrar o yin yang, né? Assim. Então, aquilo era yang concentrado. Tchum! Estava tudo muito yin, né? É assim. Mas os tibetanos, de modo geral, eles têm esse comportamento. Assim. Que é natural, porque eles surgem dentro de um país super difícil de plantar, né? Então eles são nômades, eles vivem junto com os rebanhos deles. Eles cuidam dos rebanhos e os rebanhos cuidam deles, né? E está indo bem, porque os rebanhos seguem e eles seguem, né? Então está indo mais ou menos assim, né? Esse é o ponto. E encerramos o assunto. Então, que os méritos desse encontro se expandam e toquem a todos. Que o Mestre Universal da Paz e da Compaixão, Sua Santidade o Dalai Lama, juntamente com todos os mestres e todas as tradições que veiculam essa mensagem, tenham longa vida. Que todos estejam a salvo de gerar pensamentos negativos, o obstáculo mais destrutivo. Que esses pensamentos nunca surjam em nossa mente. E que todos os seres também estejam livres de pensamentos negativos. Ao longo de minhas muitas vidas e até esse momento, virtudes que tenho alcançado, inclusive por esta prática, e todas as que vier a conseguir, ofereço para o bem-estar dos seres sencientes. Possam a doença, guerra, fome e sofrimento diminuir para todos os seres, enquanto sua sabedoria e compaixão aumentam nesta e em vidas futuras. Possa eu claramente perceber todas as experiências substanciais quanto tecido do sonho durante a noite, e imediatamente despertar para perceber a manifestação de sabedoria pura no surgir de cada fenômeno. Possa eu rapidamente alcançar a iluminação para trabalhar sem cessar pela liberação. Budas e Bodhisattvas em conjunto. Sua ação benéfica e preces auspiciosas, seja qual for
Caindo poderes benévolos, e seja qual for a sua imensa sabedoria, eu que igualmente venho para beneficiar os seres, rogo para que possa alcançar as mesmas qualidades. Neste exato momento, possam nem mesmo os nomes doença, fome, guerra e sofrimento ser ouvidos pelas pessoas e nações da Terra, mas possam sim sua conduta moral, mérito, riqueza e prosperidade crescer, possam a suprema bem-aventurança e bem-estar sempre surgir para ela. Quem lum chosun, rin lum che, zalin sasun, parpel drugyo chosun, wadang midrau do sun, gelen cho. Então, boa noite.